Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, nosso modelo e guia, aos bondosos amigos espirituais, aqueles que nos protegem, que nos guiam, que trabalham, que vibram pela nossa evolução, a nossa eterna gratidão por tanto amor, por tanta dedicação, e que a nossa prece nunca fique circunscrita tão somente a pedir, Senhor, mas essencialmente a vibrar, a enviar boas energias para aqueles que sabemos que estão necessitados nesses momentos. Um momento em que o planeta inteiro passa por sérias mudanças para que futuramente possa se estabelecer aqui na Terra o teu reino, um mundo de regeneração, onde o mal já não predomina. A nossa gratidão também por estarmos aqui, inserido nesse momento, apesar de ser um momento difícil, mas um momento importante, um momento em que nós podemos aproveitar para abrir as nossas consciências, dilatar os nossos sentimentos de amor. Portanto, Senhor, que a nossa prece seja também uma vibração por todo esse planeta Terra, em todos os pontos dele onde a treva, a dor e a dúvida habitar, que a nossa prece somada a tantas outras possa representar uma contribuição positiva para que as criaturas possam se reerguer, se conscientizar da tua lei e vivê-la. Que essa paz e que esse amor que já sentimos e que penetra a nossa casa-lar possa permanecer nos nossos corações durante toda essa semana. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos. Nosso assunto dessa noite, que é o capítulo de número 3, que é intitulado A Casa Mental, e eu coloquei como subtítulo o cérebro triuno. E vocês vão ver na literatura da área médica, especificamente na neurologia ou na neurociência, que nós vamos encontrar tanto o cérebro trino como triuno. Mas por que a gente botou triuno? Porque é uma nomenclatura mais atualizada e passa uma impressão, quando a gente fala triuno, que é uma coisa só e que apenas se apresenta de 3 formas diferentes de manifestação e função. E, na verdade, o cérebro, ele funciona exatamente como um todo, de verdade. Ele não funciona separadamente. O cérebro é totalmente ligado em rede. Então, essa denominação cérebro triuno, eu acho uma nomenclatura, né, mais peculiar, mais abrangente para o termo em si. Mas não é errado falar cérebro trino, que é uma nomenclatura mais antiga. Nós vamos chegar ainda, talvez hoje, no finalzinho, a falar um pouco desse cérebro triuno ou trino, tá? Se vocês encontrarem na literatura. Então, vamos lá, vamos começar com a abordagem do capítulo em si, até a gente chegar na casa mental, ok? Então, vamos lá. Espera que eu saí dos slides. Vamos lá. Muito bem. O Calderaro está fazendo uma série de colocações muito interessantes para a nossa reflexão inicial. Ele vai falar da diversidade dos estados da alma no pós-morte. Inicialmente ele fala, né, ele coloca lá assim, em suma, a passagem pelo sepulcro conduziu-nos a uma vida melhor. Sempre conduzirá a uma vida melhor se a gente investiu na vida espiritual. É sempre uma oportunidade de ter uma vida melhor. Mas para a gente aproveitar essa vida melhor, a gente tem que ter buscado espiritualizar-se durante o nosso processo de encarnação. Porque se a gente nunca ligou para o nosso lado espiritual, nunca deu ênfase, nunca quis saber de nada disso, como é que vai ser a nossa passagem para o mundo espiritual? É aí que o Calderaro vai levar a gente a essa reflexão,
ele coloca assim: tá bom, Célia, não tem problema, já sei que se estiver caindo qualquer coisa, o problema é na tua internet, né? E aí o Calderaro coloca assim: e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra. Então, um grande percentual ainda fica preso, envolvido às questões da terra. Por quê? Porque passou uma encarnação toda só vivendo para as coisas materiais. Quando vai para a dimensão espiritual, está totalmente sem adaptação, está totalmente sem sintonia. Então, a grande maioria fica ainda apegado às questões da nossa dimensão aqui. Crosta é a nossa dimensão. Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades como as crianças de crescer. Então, ele está fazendo a comparação desses que ficam apegados, desses que não se prepararam, chegam lá muito sem conhecimento e vão dar muito trabalho à espiritualidade, mas querem ser felizes. Claro que a gente quer ser feliz. Se a gente fosse agora aqui perguntar às pessoas que estão participando do nosso estudo, se todos gostariam de ser felizes, claro, eu vou levantar até as duas mãos, eu não vou levantar só uma, não, eu vou levantar as duas, claro que eu quero ser feliz. Mas o quanto que eu tenho feito pela minha felicidade? Essa é a pergunta. Porque dá a impressão de que a felicidade é algo assim que vai cair, vai vir do céu e de repente cair em cima da gente. Quem dera? Felicidade é construção de todos os dias. E ele continua: não permaneciam chumbados às esferas carnal por maldade. Nem todos estavam ali por maldade, mas muitos estavam de que forma? Por ignorar a realidade espiritual. Senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se aconchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, o campo das sensações físicas, né? Reclamando a reencarnação quase imediata, quando não lhes era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais. Então, muitos chegam lá nessas condições e acabam que ficam tão apegados às questões da Terra que acabam que tem que reencarnar logo, porque não vai aproveitar a realidade do mundo espiritual. Como seria bom se a gente desencarnasse, se a gente chegasse lá, a gente pudesse participar de estudos, participar de trabalhos que desafiassem a nossa capacidade de reflexão e de crescimento. Mas a grande maioria desencarna nessa condição tão alheia à realidade espiritual que acaba mesmo entrando logo na fila da reencarnação e retorna. Então, vê o desperdício, né, do tempo e do aproveitamento. Ele continua: por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos ainda tem os que chegam lá não por maldade e ignorância, mas tem, por outro lado, aqueles que chegam sim pela maldade de verdade. Por outro lado, as verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitam-se, não longe de nós, depois de haverem transposto a fronteira do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando horridos gênios da sombra, como ocorre nos ciclos terrenos, com os delinquentes contumazes segregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se, por fim, de suas perversidades. Então, esse parágrafo final aqui mostra o quanto que a gente é rebelde, porque não adianta, vai querer viver o erro, tem a liberdade de vivê-lo, mas a própria escolha, né, o próprio livre-arbítrio de viver o erro, vai gerar nele, né, pela lei de causa e efeito, um retorno que é o mal, porque quem faz o mal, quem anda contra a lei, está semeando isso, o que ele vai colher? O mal para ele mesmo, ele vai acabar
colhendo muito sofrimento. E aí é o sofrimento o grande instrumento que vai desensibilizar essa criatura para que ela abra a percepção de que ela precisa modificar-se e seguir a lei de Deus. Então, no fundo, o remorso, o endurecimento, a nossa teimosia, só fica, na verdade, adiando o nosso momento de ser feliz. E a gente ainda diz que quer ser feliz. Mas como a gente pode querer ser feliz se a gente ainda vibra no mal? Não tem como ser feliz sendo mal. A felicidade está em aceitar a lei de Deus e em vivê-la, mas de uma forma consciente. Como a pessoa endurecida, ela não aceita, ela não abre a sua consciência, ela não dilata, vem o sofrimento como um instrumento para sensibilizá-la e fazer essa abertura de consciência para ela poder, então, finalmente, aceitar e viver as leis de Deus. E aí a gente fez só um quadrinho para a gente ver a diversidade de estados da alma no pós-morte, né? Os de consciência desperta, que são aqueles que chegam lá e já chegam experimentando uma vida melhor, deixam para trás o fardo de sofrimento da vida na dimensão material. Então, eles chegam lá, que são aqueles que já chegam, que ele colocou logo no início, eu vou colocar aqui só para a gente lembrar, ó, em suma, a passagem pelo sepulcro conduz a uma vida melhor, melhor para quem foi bom. Então, aqueles de consciência desperta acabam usufruindo de uma vida melhor. Os ignorantes da realidade espiritual, eles logo têm que entrar na fila da reencarnação, porque não oferece condição para ficar muito tempo no mundo espiritual, porque não tem a menor noção dessa realidade espiritual. Estão tão fechados, tão presos, melhor dizendo, tão presos à realidade material que não conseguem deslumbrar a paisagem da vida espiritual. E, finalmente, os criminosos, que chegam lá com a sua consciência endurecida e fechada, e que vai ser através do instrumento da dor, que ele vai fazer a abertura e se conscientizar de que, para ele ser feliz, ele tem que ser melhor. Ele tem que abrir a consciência dele e viver as leis de Deus. E aí são 3 momentos diferentes que, com certeza, a gente já experimentou todos eles, com certeza, né? Com certeza, a gente, na nossa vinda para cá, da última vez que a gente está aqui, né, nós já tínhamos a nossa consciência mais desperta. Porque, por mais que a gente traga algum nível de teimosia, a gente ainda não está tão teimoso assim, né? Então, a gente, com certeza, já experimentou esses 3 níveis ali. E ele coloca assim: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração. E nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e horror. E a gente pensa assim, poxa, ele está falando que o arrependimento é um caminho para a regeneração. Mas ele está dizendo que não é passaporte direto para o céu. Porque no passado a gente achava que bastava a gente ter se arrependido de um erro, não era assim? Quando a gente estava em outras correntes filosóficos religiosas, eu me arrependo do que eu fiz de errado. Mas, no máximo, às vezes, era muito arrependimento de boca para fora. Ou que só o arrependimento desse para a gente uma condição por si só, já para viver nos céus, nas alturas. Não. O arrependimento é um primeiro passo para a regeneração. E aí eu fui buscar no livro O Céu e o Inferno essa passagem lá do Código Penal da Vida Futura para a gente relembrar que, diante de um erro cometido, nós precisamos passar por 3 fases pedagógicas. Qual é a primeira? O arrependimento, que é a tomada de consciência. A pessoa entendeu que o que ela fez realmente é um erro. Depois, o segundo processo pedagógico, o expiação, que é trazer o puro para fora, porque nós temos dentro de nós, na nossa consciência, as leis divinas lá estão lá impressas. Então, pela minha teimosia, eu fechei a minha consciência para não entrar em contato com as leis de Deus. E agora eu estou no momento que, pelo processo da dor, pela expiação, porque a expiação é a colheita de uma semeadura,
A expiação é trazer o puro para fora, mas é pertinente lembrar que a gente vai colher aquilo que a gente plantou, então é uma fase de dor, não é uma fase de dor que Deus colocou ali, ele apenas diz respeito a uma colheita, é um momento de colheita, né? Porque a lei de causa e efeito. Eu agi livremente fazendo mal, ótimo. Mas aquele que plantou o mal ou que fez o mal ficou suscetível de receber o mal ou de sentir o mal. Então, a expiação é esse processo. Para finalmente, através do processo de expiação, que é trazer o puro para fora, ou seja, é todo aquele aprendizado que eu preciso fazer das leis de Deus, me quitar com elas, mas primeiro isso tem que ser interiormente, eu chegar ao terceiro processo pedagógico, que é o processo da reparação, que é devolver à vida aquilo que um dia eu tirei pelo meu livre-arbítrio. Às vezes eu tirei a paz, às vezes eu tirei a vida das pessoas, eu preciso devolver isso, me harmonizar com a lei de alguma maneira. Não necessariamente que aquele que eu tirei a vida, eu preciso, em outras vidas, tá, gente, dar a vida àquela pessoa. Não necessariamente assim é. Mas eu estou devendo a vida a algo, e por ali eu vou ter que reparar as minhas faltas. Então, eu preciso passar por esses 3 processos. A reparação é um caminho para regenerar, para chegar na reparação. Mas ela não é um passaporte direto para o céu. E por quê? Porque eu terei que retornar através dos processos da reencarnação para poder me quitar. Porque se eu fiz aqui nessa dimensão, é nessa dimensão que eu tenho que me quitar. Eu tenho que me libertar dessa influência da matéria. Foi? Vou passar. Os infelizes a que aludimos, será que é isso mesmo? É, né? É. Os infelizes que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, né? Esses são almas infelizes, os ignorantes, os que são revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes. Os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Então, vale relembrar, isso está lá no livro A Gênese, capítulo 3, Kardec, ele dá uma definição para a gente, filosófica, isso aqui é só uma frase, a gente não está falando com profundidade do mal, né? Mas ele fala, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal é a ausência do bem. Então, filosoficamente, a gente faz a seguinte pergunta, já que é a filosofia que permeia os processos da doutrina dos espíritos é socrática, então a gente trabalha com dialética. O mal é a ausência do bem. A pergunta é, quando é que o bem está ausente em mim? De 2 maneiras. Quando eu ignoro, quando eu estou com a minha consciência fechada, ou quando eu sei o correto, mas eu não tenho a menor vontade de fazer porque eu quero fazer do meu jeito, que é o processo da omissão. Lembra Pôncio Pilatos? Infelizmente a gente bota ele sempre como bode expiatório, coitado, né? Mas a gente vai lembrar dele. Pôncio Pilatos sabia que Jesus não tinha culpa, não merecia ser punido nem preso. Mas o que ele fez? Ele estava muito envolvido com o poder de Roma e a gente não pode esquecer que o povo judeu estava sob o domínio, ele estava sendo dominado pelo Império Romano. Então, o que acontece? Pôncio Pilatos, por uma questão política, o que ele faz? Ele lava as mãos, ele sabe do correto, mas ele deixa para lá. Ele deixa para lá. Ele não luta por salvar ou para defender um homem que, em verdade, não tinha cometido erros. Então, a omissão é isso, é quando a gente sabe, mas a gente está comprometido com outras coisas para a gente são muito mais importantes do que viver a lei de Deus, do que ser justo, do que ser correto. Então, toda aquela gama que ele coloca ali em cima está envolvido dentro desse processo. Ou quando voluntariamente se fecham, a ignorância, né? Ou pelo processo da omissão, que é quando eu tenho plena consciência, eu sei, né?
mas eu não desejo, de forma alguma, modificar as minhas atitudes, porque eu estou comprometido com outras coisas. Ok? Lembrando que o mal... Vou fazer uma pergunta para vocês. Isso também está no livro A Gênese. O mal... Qual é a origem do mal? Ô, gente, isso é fácil. Qual é a origem do mal? Foi Deus que criou? Quem foi? Fomos nós. Somos nós, o homem. Somos nós. Ponto final. Não tem como, né? Isso é um assunto que dá pano para manga, mas assim, quem criou o mal fomos nós. Quem é que tem que dar conta dele? O autor. Então, é ponto final. A gente não está aqui como vítima. Os processos que a gente está vivendo têm uma razão de ser e a raiz do mal está ela se originou em nós, não foi o outro. E alguns questionamentos que ele vai fazer. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Né? Esse é o André Luiz. É a mesma coisa que a gente perguntar hoje para a gente, por que a gente se demora tanto na incompreensão? Porque essa pergunta é pertinente para a gente em muitos momentos da nossa vida. Por que a gente ainda se demora no hemisfério obscuro da incompreensão? Pensa aquela pessoa que você tem dificuldade, que você não quer compreender. Por que a gente ainda demora ali se a gente sabe que o perdão é importante? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? É o que a gente faz, a gente adia. Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Essa pergunta é pertinente para a gente. Será que a gente não se condói, não tem compaixão com a gente mesmo? Porque se a gente sabe que a origem do mal é nossa, se a gente está numa condição ruim, por que a gente está numa condição ruim? Ora, a gente está na condição ruim porque a gente continua, né? A gente continua persistindo naquela condição ruim. Só tem duas razões para a gente estar vivendo uma coisa ruim atualmente, ou de causas passadas ou de causas presentes. Não é assim? Sendo que o Evangelho diz que a grande maioria dos males que a gente vive são de causas atuais. Isso está lá no Evangelho. Por que são de causas atuais? Porque por repetirmos o padrão de comportamento, que é o que esse cérebro triuno vai falar muito para a gente repete um padrão de comportamento que já se tornou automático, e porque a gente não se libera desse automatismo do erro, a gente continua gerando causa e efeito na nossa vida. A gente continua plantando mal e colhendo mal, plantando mal e colhendo mal, plantando mal e colhendo mal. Por quê? Porque a gente não se modifica. Né? Deixa eu ver onde eu parei. Não experimentariam vergonha pela perda voluntária do tempo? Essa pergunta também é pertinente para a gente em muitos momentos. Será que a gente não tem vergonha de ficar perdendo tempo com as mesmas coisas? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruosos desenhos, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Que leis que rezem para que nosso perispírito fique com uma forma horrenda e deformada? Que lei? Que lei é essa? Vou inverter a pergunta. Quem é que dá a forma bonita ou feia do nosso perispírito? Somos Quem? nós. Somos nós. Volta tudo para a gente de novo, não é verdade? Volta tudo. Não tem saída, não tem saída. Então, aqueles espíritos têm essa forma que o André Luiz fala, que tem hora que provoca até uma certa piedade, mas tem aquela forma porque continua cultuando ela. Tê-los-ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênção em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Mas desde quando que Deus é vingativo? Se a gente falou que o mal é nossa origem, então Deus não é vingativo. Então, de novo, vai mostrando o nosso peso, a nossa responsabilidade. E aí, vamos lá. Novas definições. Antes de mais nada, André Calderaro, modifiquemos o conceito para transformar-nos
em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura. Então, a perversidade é uma forma insana de viver. A revolta como ignorante, né? Ignorante de querer muitas vezes ignorar. E o desespero como enfermidade. Então, ele está mudando os conceitos para que a gente possa olhar as coisas sobre um outro prisma e entender que o perverso ele precisa buscar o equilíbrio dele mesmo de novo. O revoltado, né? A revolta como ignorância. Está revoltado, mas está ali, repetindo o mesmo padrão. Isso é a mais plena ignorância. É a mais plena, que revolta, a palavra revolta vem de repetição, volta, círculo, revolta, o quê? É voltar ao mesmo ponto o tempo todo. E é o que a gente faz na revolta? A gente fica remoendo aquilo o tempo todo, não é? Mas a minha revolta me traz solução? Nenhuma. Aliás, ela só prolonga um mal e uma aflição dentro de mim mesma, ou de mim mesmo. Então, a gente vê o quanto que a gente é ignorante. E o desespero como enfermidade, como uma doença que precisa ser sarada. Porque por que a gente tem que se desesperar? O máximo que pode acontecer com a gente é morrer. O corpo, porque o espírito não morre nunca. Então, no máximo, é isso. Nosso interesse no socorro a mentes desequilibradas é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro, é aí que vai começar a história. O cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado, em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Bom, o nosso cérebro físico, que está aqui dentro da nossa caixa craniana, e que bom que ele não está para lá de fora, né, que está aqui dentro, ele é uma cópia do nosso perispírito? Sim? Sim. Alguém é não? Não. Alguém é não? Não. Então vamos lá. Ele é uma cópia. E o nosso perispírito, quem criou? Quem criou o nosso perispírito? Nós. Nós que criamos, né? O nosso perispírito é também matéria, não é? Ele é um órgão de transmissão e de recepção. Mas quem é o governante, o dono desse corpo espiritual? Sou eu. Eu fabrico ele, ele é meu corpo. Ele é um instrumento para que o espírito possa, de alguma forma, agir nesse plano material e também no plano espiritual. Não é assim? Por isso que nós temos o perispírito? Sim? Ele é só um instrumento, não é? Então, só para relembrar, não me respondam. Eu acho melhor vocês não me responderem só isso aí, mas eu vou falar. O cérebro, ele é um instrumento do espírito, não é? Então, não é no cérebro que está nem a mente, nem a inteligência, certo? Porque se ele é só um instrumento, pensa num violino. Por exemplo, se a pessoa me der um violino, eu vou ficar olhando. E se eu tentar tocar, vocês fujam, porque vai acabar com o ouvido de vocês. Por quê? Porque se o violino fosse inteligente, dava tudo certo, né? Ele mesmo se tocava, me ajudava e dava tudo certo. Mas é preciso alguém com habilidade para poder tocar o quê? O violino, não é verdade? O violino é só um instrumento. O cérebro é só um instrumento. De quem? Do espírito. Então, a sede da consciência e a sede da inteligência, para nós espíritos, não está aqui dentro do cérebro. Para nós espíritos. Para a ciência, para o homem materialista, que só crê na matéria e não crê no espírito, ele vai dizer que não, está tudo ali no cérebro. Mas para a gente, não. O cérebro é apenas um instrumento para o espírito, ok? Então, vamos seguindo, hein? Estou acreditando que vocês não vão esquecer isso. E aí, o Calderaro vai apresentar para o André Luiz um caso de obsessão, de desencarnado para encarnado, não é assim?
Não sei se vocês perceberam. Eles foram visitar um homem, né? Um homem que estava hospitalizado, e ali o Calderaro vai começar a falar sobre o cérebro em cima de um caso de obsessão, muito importante. Então ele fala assim: daí a minutos, acompanhando, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Em míseras condições de inferioridade e sofrimento. E eu diria, essas míseras condições de inferioridade e de sofrimento é tanto do espírito obsessor quanto do obsidiado. Querendo ou não, a gente tem que aceitar isso. Sabe por quê? A obsessão é sintonia moral? Obsessão é sintonia moral. É sintonia moral. Eu posso até não gostar do obsessor, porque muitas vezes a gente não gosta do nosso obsessor. Mas por que que ele tem uma ascendência sobre a minha pessoa? Porque existe entre nós uma sintonia moral. Não existe uma afinidade de gostos, porque, por exemplo, eu não gosto dele. Não tenho simpatia por ele, melhor dizendo. Mas a gente está unidos por uma questão de sintonia moral. Então, há de ter algo em mim que precisa ser moralizado, concorda? Porque se já fosse moralizado, o obsessor, um espírito do mal, conseguiria me obsidiar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, há de ter algo em mim que precisa reparo. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Então, o que um pensava e o outro pensava era uma coisa só. Comoção e sentimento seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Olha que é uma obsessão grave. É uma obsessão grave. Já é uma simbiose. É uma obsessão grave. A gente vai ver isso. Espiritualmente estariam, de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes, admirado, o fluxo de comuns vibrações mentais. Claro, a obsessão é um processo mente a mente. Tinha que estar afinizado uma mente com a outra? Tinha. Porque senão não se fazia essa obsessão. Ok? A mente é matéria? A mente é matéria. Não essa aqui física, mas a mente é matéria ainda. André Luiz fala isso nas obras dele. Tá? Então, também, a mente é um instrumento. Tá bem? Tá bom? A gente vai ver isso para frente. E aí que vai entrar o Calderaro. Não vai falar isso, mas a gente sabe que aí vai entrar a questão do cérebro trino, que eu botei aí, ou triuno. Porque aí o Calderaro vai começar a fazer uma explicação para o André Luiz desse processo de obsessão grave, que começa nesse capítulo 3 e vai até o 4. Olha que interessante. A coisa é tão importante que não termina aqui. Então, ele fala assim, o Calderaro começa, né, levar o André Luiz para observar, e ele mostra assim, mais luz nos lobos frontais. Onde é o lobo frontal? Que vocês não são obrigados a saber isso. Lobo frontal é esse aqui, ó. Tá? É esse aqui na frente, ó, na testa, ó. Esse aqui é o lobos frontais. Menos luz no córtex motor, que é aqui, ó. Eu fiz uma luz mais apagadinha. E quase nenhuma na medula espinhal, que fica aqui atrás, ó, da nossa cabeça, tá? Para a gente entender. E quase nenhuma. Onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Então, a gente já vai vendo que existe diferentes vibrações
nessas áreas. Vocês concordam? Na frente tem mais luz. A vibração é mais sutil ou mais grosseira? Sutil. Sutil. No meio, mais ou menos. Atrás, a luz é bem opaca. Vibrações diferentes, frequências diferentes. E aí Foi o vídeo que você colocou para gente do Arthur, que explicou. Ele é muito bom, né, Arthur Ele é ótimo. Valadares, né? Ele é fantástico. Eu gosto né? muito dele. Eu também. Quando eu crescer, eu quero ficar igualzinho a ele. Eu também. Ele é ótimo. Não é uma inveja, é uma admiração mesmo, porque ele tem o dom da palavra. No outro dia eu ainda falava isso com a Beth. Ele tem o dom da palavra, o Arthur. Né? Eu sempre vejo palestras dele. Gosto muito dele. E ele é muito lúcido, né? Muito fácil de entender, né? Ele transmite muito bem. Tem palestra dele que a gente se emociona muito, né? Sim, ele também, né? Ele também, ele é uma alma sensível. Ele também. E é um rapaz novo, né? Bom isso, né? Sim, nossa, muito Isso aí bom. anima a gente, né? Isso anima. Isso é o futuro, né, gente? É o futuro. Então, a gente vai ver que o cérebro, na sua estrutura, que ele é uma coisa só, mas aí ele dividiu em 3 segmentos, mas é uma coisa só. A função está toda ligada, só que eles se apresentam de forma diferenciada quanto à sua manifestação, mas o cérebro é uma estrutura só. A gente vai ver que tem diferentes frequências. E aí ele continua assim: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso? Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Então, olha só, a obsessão era tão grave que eles estavam como uma duplicata vibratoriamente. Vibratoriamente, os dois tinham uma duplicata de vibração, que a gente via que se apresentava da mesma forma. A obsessão era tão grave que por isso que o que um sentia, o outro sentia. O que um pensava, o outro pensava. Olha que obsessão grave para ser desenrolada. É uma obsessão muito grave. Ok? Vamos lá? Bom, o que ele estava falando ali, o Calderaro, no livro do André Luiz, era sobre o cérebro trino. Olha que interessante, essa teoria do cérebro trino, ela foi proposta por um neurocientista, o Paul MacLean, nos anos de 1970 e só foi publicada através de um livro que ele publicou em 1990. Esse livro do André Luiz foi escrito em 1947. Em 1947, André Luiz já falava nas suas obras de cérebro trino, ou triuno, que é uma denominação mais atual. Então, eu digo, as obras de André Luiz têm muito para explorar, muito. É vanguardista? Muito. Porque ele estava falando de um assunto que a gente vai ver que vai se desenrolar até o capítulo 4, que diz respeito ao cérebro trino desse neurocientista. Então, olha que interessante a obra do André Luiz, como ela é uma obra vanguardista e como é uma obra que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Só trouxe isso para mostrar a seriedade dessas obras, a seriedade do espírito André Luiz, a seriedade do Chico Xavier e a seriedade do Emmanuel, porque Emmanuel é que permitiu ao André Luiz psicografar pelo Chico, porque o mentor é que tem responsabilidade sobre o seu tutelado. Então, nós estamos falando de três almas nobres. Isso é só para a gente ver. Então, vamos seguir. E aí ele continua. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremos como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, o cérebro reptiliano, tá? Que é esse que fica aqui atrás, ó, tá? Perto da medula espinhal, que é o tronco cerebral,
Ele é responsável pelos instintos, pelos automatismos, pelos hábitos e pelos automatismos. É responsável por toda a nossa vida instintiva, e é interessante que no tronco cerebral físico, do nosso órgão físico, é onde estão as nossas funções basais. Eu não sei se vocês sabem. Ali regula respiração, batimento cardíaco, todas as funções basais estão aqui atrás, nesse cérebro. Isso nós estamos falando fisicamente. Mas ali o Calderaro está nos dando um outro panorama, um panorama mais dilatado, que vai muito além da questão física. Ele vai mostrar, é ali que tem o repositório de toda a atividade instintiva nossa, de todos os nossos instintos, eles se manifestam por ali. Ficam ali, né, digamos, arquivados, né, na mente e desaguam ali, e desaguam por ali. Porque o cérebro não é o instrumento do espírito? Sim ou não? Sim. Então, os nossos hábitos e automatismos desaguam aonde? Por esse cérebro. Então, aquilo que a gente faz repetidamente, que são hábitos que nós já criamos, hábitos, porque todos nós temos hábitos, não temos? Bons e ruins. Mas todos aqueles que estão mais voltados para a vida material, para os instintos da vida material, eles vão desaguar por ali para se manifestarem. Então, tudo aquilo que está em nós, em forma de hábitos e automatismos, que precisam ser modificados, eles desaguam por ali, ok? Não quero que vocês esqueçam isso daí. Isso é o que Calderaro está dizendo, ele está mostrando um outro panorama. Então, ele diz, ali representam as atividades do nosso subconsciente. Do nosso subconsciente. Que para se tornar consciente, o que a gente tem que fazer? Tem como eu pegar meu subconsciente e torná-lo consciente? Se vocês não sabem, tem. Sabe aquilo que Jesus dizia assim, orai e vigiai? E que eu sempre falo que não é vigiar a vida dos outros, mas é a nossa. Quando a gente começa o autoconhecimento, a gente começa a pegar os nossos automatismos, os nossos hábitos ruins, não é? E o que a gente deveria fazer com eles quando a gente detecta que a gente tem? Que a hora que a gente detecta, a gente trouxe para o consciente, não trouxe? Então, a gente tira o que está lá no subconsciente, por a gente estar se observando, se conhecendo, a gente traz ele para o consciente, e ali no consciente a gente tem a grande oportunidade de fazer o que com eles? Mudá-los. Mudá-los. Os ruins a gente muda. E os bons? A gente faz o quê? Aperfeiçoa. Porque também se ficar ali parado a vida inteira, vira água parada. A água parada é o quê? Pântano. Né? Então, desemboca ali, até por uma questão vibratória, porque inicialmente, nos animais inferiores, nós vamos ter esse tipo de cérebro também. Não sei, vocês não sabem disso, que vocês não são obrigados a saber. Mas, inicialmente, esse é o cérebro inicial dos animais mais simplórios. Só depois que vai ter o outro, e o cérebro mais elaborado só tem na gente. Só na gente. Interessante isso, né? Então, vamos lá. Podemos? Tem alguma pergunta? Então, vou seguir. E ali eu fiz uma quadrícula, uma tabela, né, das informações do Calderaro para a gente. No cérebro inicial fica um porão, como se fosse na nossa casa, um porão, um lugar obscuro. Porão é sempre um lugar obscuro. É onde vai desaguar o quê? Nossas sombras. Lembra de Jung, que fala que a gente tem um lado de sombras? Né? Então, um porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Residência dos nossos impulsos automáticos, daquilo que a gente faz no automatismo, nos nossos hábitos. Então, hábitos e automatismos, o subconsciente. Qual o tempo que ele está? Está no passado, que já foi coisa arquivada, então é passado. E tudo que está no nosso passado, a grande maioria precisa ser transformado.
Uma grande fatia precisa de transformação. E uma fatia, não vou dizer em todos, mas uma fatia menor, né? Tem a fatia maior nossa, não vou dizer em todos, a fatia maior é de coisa para ser transformada. E nesses, então, tem uma fatia só pequena que precisa ser ampliada. Nos espíritos mais elevados é o contrário. Quando a pessoa é mais evoluída, ela tem uma grande fatia de coisa que só precisa ser ampliada e pouca coisa de ruim para ser transformada. Isso é uma coisa clara. Foi? Então, estou indo passo a passo. Vocês já escutaram o vídeo do Arthur Valadares, eu estou dando uma outra pincelada. E aí ele continua. Nós temos o cérebro reptiliano, mas temos o emocional. Então, ele continua o caldeirado. Na região do córtex motor, que fica mais ou menos aqui, eu vou passar um mouse aqui, ó, por dentro, ó, tá? Nessa fatia aqui, ó, estou fatiando com o mouse. E tem essa parte clara toda, que é o que ele está se referindo para a gente, tá? Na região do córtex motor, zona intermediária, intermediária de quê? Intermediária dessa reptiliana que a gente viu, que fica aqui atrás, do lobo frontal que fica na frente. Então, ela é uma zona intermediária. Entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, olha que interessante, tá? Aqui é o córtex motor e a gente está adentrando lá dentro do cérebro. Lá dentro do cérebro ficam essas estruturas que estão envolvidas, todo esse cérebro que o Calderaro está dizendo para a gente. Porque a anatomia do sistema nervoso central, eu botei ali bem de uma forma simples, né? É o cérebro como um todo, o cerebelo, que é essa arvorezinha aqui atrás, o tronco cerebral, que é o cérebro reptiliano, que ele estava falando ali, onde ficam os nossos hábitos e automatismos, né? Que é o tronco encefálico ou cerebral. Então, desse aqui ele já falou. Agora ele está falando dessa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura também chamada de diencéfalo ou sistema límbico. Mas vocês não precisam saber isso. Eu vou para frente esmiuçar. Estou só dando informação para quem quiser ter, vai ter os slides também. Então, vamos lá. Nessa zona complexa, que agora é o que está colorido aqui, né? Nós temos o cérebro dos mamíferos inferiores. Não vou ler, isso aqui são estruturas que compõem, estruturas anatômicas, que compõem todo esse sistema que o Calderaro agora vai falar um pouco mais para a gente, mas dando uma informação não fisiológica, não ligada a esse corpo aqui, mas sim às questões espirituais, que é onde a mente vai desembocar lá no cérebro. Vamos lá. Então, nessa área intermediária, o Calderaro vai dizer, consubstanciando energias motoras, as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Domicílio das conquistas atuais, domicílio daquilo que eu estou conquistando hoje, que eu estou sendo capaz de conquistar, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Onde, olha só, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres, que a gente vai ver que ali é um intermediário para que possa ser erguido e consolidados as qualidades nobres. Mas não significa que aquilo ali sozinho os vai erguer e consolidar. Então, aqui, nesse intermediário, nessa zona cerebral, né, que ele está especificando, a nossa mente, então, vai trabalhar manifestando o seu esforço e a sua vontade. A nível de consciência é o consciente e o tempo é o presente. Aliás, o único tempo que nós podemos mudar tudo na nossa vida é agora. Porque o passado já foi. O futuro está sendo construído em relação ao quê? Ao presente. Então, qual é o único tempo que nós podemos mudar tudo? Agora. Mas, se a gente usar essa consciência, se nós utilizarmos de duas alavancas importantes, que é o esforço e a vontade dirigida. Né?
o esforço e a vontade dirigida, para erguer e consolidar qualidades nobres. Erguer e consolidar. Tá? Posso? Ele está dando só uma pincelada. Nos planos do lobo frontal, que a gente viu aqui na testa, ó, lobo frontal, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço, vou voltar, hein? No esforço, ali, ó, no esforço, ó. Então, vai depender do presente, não é? Então, eles trabalham em comum acordo, não trabalha separado. Então, esse cérebro vai edificar futuramente, vai me ajudar futuramente, né? Através do esforço de ascensão. Para eu subir, eu tenho que ter vontade. Que uma coisa é invejar e outra ter vontade. Né? Representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, em suma, essa parte frontal, ela representa o ideal, a meta superior a ser alcançada. Aquilo que eu almejo, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero abrir a minha consciência. Eu quero sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Representa o superconsciente. Por que superconsciente? Porque ele me leva para uma conquista espiritualizada e o tempo dele é o futuro. Mas o futuro é construído aonde? No presente. Quando a gente constrói uma vida melhor, a gente joga fora o passado? Joga fora no lixo? Não serve para mais nada? Não, ele serve de base, né? Porque no passado vai ter as coisas erradas que eu fiz, que me servem para eu não repetir, e muitas coisas valiosas que precisam ser o quê? Ampliadas e aprofundadas. Então, os três têm que trabalhar em conjunto? Os três têm que trabalhar em conjunto. Mas vocês já viram que o que manda mesmo é o consciente? É o aqui e agora? Por quê? Porque ele vai ser capaz de refletir o passado, ou seja, trazer o subconsciente para o presente, não é? Alcançar a sua meta, ver o futuro, né, o que ele deseja, e fazer as transformações. Tudo ocorre aonde? Aqui, ó, no aqui e no agora. Não é assim? Isso é reforma íntima. A reforma íntima não é eu me autoconhecer. Como é que eu me autoconheço? Olhando para o passado, para aquilo que eu trago. Quando eu me autoconheço, eu descubro coisas só boas. Um monte de coisa que Deus me livre, eu não queria ter feito. Não é assim? Então, eu trago para o consciente aquelas sombras também, não só as coisas boas, mas as sombras principalmente, que ali, através do meu esforço e da vontade, junto, unido com a minha meta, a minha vontade de alcançar um ideal maior, então eu vou trazer essa luz. A Regina está colocando assim, cuide bem do seu hoje, todos os amanhãs passarão por ele. É isso aí, cuide bem do seu hoje, porque todos os amanhãs passarão por eles. É isso aí. É mais ou menos isso aí mesmo. Exatamente, em síntese é isso. Para eu alcançar uma meta superior, eu trago o passado para o presente, resolvo ele com a luz do futuro, com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu desejo, com a meta de alcançar, e realizo em que tempo? Em que tempo que eu realizo? Qual é o tempo? Agora. Então, eu preciso dos três. Um vai me dar a luz mostrando aquilo que eu posso alcançar através do entendimento. Eu sei o que eu quero alcançar. Eu quero ser um espírito crístico. Alguém aqui quer ser espírito crístico? Eu vou levantar as duas mãos. Eu almejo ser Jesus. Estou longe a beça. É tipo assim... Eu sou a pulga do cavalo do bandido e Jesus está lá longe. Ele já passou pelo cavalo, a pulga e o bandido há muito tempo. Mas não importa isso. Não importa isso. Eu aprendi uma porção de coisa com ele. Então, eu tenho uma meta superior que eu quero alcançar. Eu ainda não vivo totalmente o evangelho. Mas ele está luarizando a minha meta, não é? Ele está me mostrando a possibilidade. Está me iluminando. O que eu faço?
eu consulto o meu passado, vejo o que tem de ruim, trago para o presente, trago a minha sombra para agora. Quando eu trago a minha sombra para agora, ela começa a ser o quê? Iluminada. Eu começo a mudar. E aí eu vou alcançar o futuro? Eu vou atingir o meu futuro? Claro que vou. Mas se eu ficar só ali, no presente, no presente, no presente, eu alcanço? Só ali, só olho para ali. Não. Eu tenho que lidar com o lado sujo, mas com as forças do lado limpo, não é verdade? Com esse cérebro aqui, com essas luzes que eu já alcancei. Então, em resumo, é assim, eu estou aqui me espiritualizando, aprendendo as obras de Kardec, as boas obras de André Luiz, de Emmanuel, etc, etc, etc. Estão me mostrando, estão me clareando a mente, me abrindo as percepções. Através do meu esforço, da minha vontade, eu vou mexer no purão da minha vida, que lá é ruim para chuchu. Ela é ruim para chuchu. Vou pegar o que está lá na sombra, no porão, porque o porão é um lugar escuro, tem mofo, tem uma porção de coisa ruim, né? Trago para cá, ilumino, transformo com essa luz dos conhecimentos que eu estou recebendo, por exemplo, da doutrina dos espíritos, e através do meu esforço e da minha vontade dirigida, eu alcanço a minha meta, o meu ideal superior? Alcanço. É assim que funciona. E ele fala assim, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultâneos. Não tem 3 cérebros, é um só. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemos-los como se for um castelo de 3 andares. Então, embaixo, ó, o nosso subconsciente, que é o porão. No térreo está o nosso consciente. No sótão está o nosso superconsciente. Embaixo o passado, no meio o presente, lá em cima o futuro. Então ele diz, no primeiro andar, residência de nossos impulsos automáticos. E como a gente faz coisa no automatismo? Erros, principalmente. Segundo andar, domicílio das conquistas atuais, que eu vou conquistar através do esforço e da minha vontade. Terceiro andar, casa das noções superiores. Eu estou recebendo noções superiores de vida. Eu estou me espiritualizando. E é com essa espiritualização que eu estou buscando, com essa luz desses conhecimentos, que eu vou ter força e vontade dirigido para cuidar do porão que está uma escuridão única. Então ele continua. O que mora em cada um, vejamos. No primeiro andar, hábitos e automatismos, que se eu não olhar, eu continuo cometendo os mesmos hábitos de outrora. No segundo, o esforço e a vontade. No terceiro, ideal e a meta superior a ser alcançada. Aqui é uma representação de tudo que eu deixei lá para vocês. E deixa eu ver se falta só esse. Não, falta muita coisa. Então, eu vou parar aqui. E daqui, então, a gente vai pegar para a próxima aula, tá? Que vai ser um quase que contínuo. Vocês vão ver, porque o capítulo número 4... ele é um capítulo que vai dar continuidade a ele e a gente vai poder falar mais coisas sobre o cérebro triuno. Mas entende, o cérebro me dá o esforço e a vontade? Não. Mas é por aquelas estruturas que vão manifestar o meu esforço e a minha vontade. Entendeu? O cérebro me dá os vícios automáticos? Não. Mas é por ali que a minha mente, entrando em contato com o meu cérebro físico, vai desaguar os meus hábitos automáticos de passado que precisam ser transformados. É o meu lobo frontal que vão dar minhas metas superiores e vão me espiritualizar? Não, mas é por ali que vai se manifestar tudo isso. Entenderam? Tá? Então, nós vamos parar aqui nesse slide. Na próxima aula, nós vamos fazer também junto o capítulo 4 e vamos ver se a gente fecha. Combinado? Então, tá. Então, agora eu vou pedir a Leida para, gentileza, fazer a nossa prece final. Por favor, Leida. Só um minuto. Se não puder, eu faço, Leida. Não, rapidinho. Então, tá. Deus nosso Pai,
Jesus, nosso querido mestre, nosso amigo, os amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse estudo, imensamente agradecemos o ensinamento de hoje, que possamos, querido amigo, trabalhar esse nosso querido cérebro trino na imensidão da espiritualidade, nos auxiliando, para que assim possamos ter uma vida mais esclarecedora, com hábitos mais justos e dignos, para que assim possamos aproveitar esse corpo, favorecendo assim o nosso aprimoramento, o nosso estudo, para que, ao chegarmos na espiritualidade, se assim merecermos, e com o nosso esforço, possamos adquirir os valores reais desse querido cérebro que tanto a gente, com a nossa vontade, nossa perseverança, bem como também com os nossos maus hábitos, ou favorecemos ou os danificamos. Que nos auxilie nesse mundo tão desajustado, senhores. Que possamos ser dignos desse conhecimento, colocarmos em prática na nossa vida diária, auxiliando-nos cada vez mais na descoberta desse móvel que nos favorece o nosso trabalho, bem como também o nosso aprimoramento moral e espiritual. Imensamente agradeço por esse conhecimento, por esse estudo, pelo nosso querido irmão André Luiz, o nosso querido e eterno Chico Xavier. A casa espírita que frequentamos e a esse estudo dirigido pela nossa irmã Inir, que tantos valores tem trago para nós. Obrigado, querido mestre, que envolva-nos a cada um de nós nos nossos lares, que possa também receber, através dos nossos direcionamentos da prece, possa receber, Senhor, as nossas boas intenções e do que nos auxilie, para que cada vez mais possamos estar no contexto do Evangelho, no homem de bem. Imensamente te agradecemos pela oportunidade da vida que nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigada a todos. Uma semana de muita paz, de muito Boa noite, amor. Eli.